Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo e professor de Direito. E hoje quero dar sequência com vocês a dois projetos em conjunto, pessoal. A gente vai estudar uma aulinha extra da Resolução 1342 de 2021 e vai aproveitar o momento também para resolver algumas questões inéditas elaboradas por mim para a gente treinar a aprendizagem dessa resolução. Ronaldo, como assim uma aulinha extra? Você já não disse que o curso da resolução 1342 de 2021 estava completo aqui no YouTube, estudado artigo por artigo? Pois é, mas uma seguidora aqui apontou para a gente com toda a razão que em uma das aulas, nas aulas de audiência pública, houve um equívoco na hora de passar o slide. E por isso a gente pulou dois artigos que são muito importantes. Se você já concluiu o curso da Resolução 1342, você deve ter percebido que esses dois artigos ficaram em brancos, a gente não comentou nada, e eu vou aproveitar essa aula para a gente fazer esse comentário bem rapidinho, depois a gente já parte para as questões inéditas, tá bom, pessoal? Então eu volto aqui para o slide com vocês. Antes da gente começar, como de costume, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem aqui no meu canal no YouTube. Muita gente já se inscreveu e eu sou muito grato a vocês por isso, porque me ajuda demais e deixa vocês inteirados, né? Porque essa aula extra, se vocês não fossem inscritos, se vocês não estivessem me seguindo no Instagram, provavelmente não ficariam sabendo. Então, se inscrevam para vocês não perderem nada e me sigam no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior, que lá a gente consegue conversar, consegue trocar uma ideia, você consegue tirar sua dúvida e consegue avisar o professor se ele pular algum slide também, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, a gente já avança aqui. Antes da gente propriamente partir para os dois artigos que ficaram para trás, que são os artigos 63 e 64, vamos conversar para a gente rememorar do que se trata uma audiência pública. E isso está escrito no artigo 59. Audiências públicas são reuniões organizadas e presididas pelo Ministério Público, abertas a qualquer do povo para discussão de situações das quais decorra ou possa decorrer lesão a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. As audiências públicas têm por finalidade coletar junto à sociedade e ao poder público elementos que embasem decisão do órgão do Ministério Público quanto à matéria objeto de convocação. Então, basicamente, a audiência pública é um instrumento à disposição do promotor de justiça. Se ele quiser realizá-la, ele vai ter que organizá-la e presidi-la para que qualquer pessoa do povo ou qualquer especialista, qualquer servidor público de outros órgãos públicos possam, por meio de falas organizadas e por meio de exposição de palestras ou por meio de exposição de documentos, possa coletar, que o Ministério Público possa coletar informações para embasar uma decisão muito importante, uma decisão que dependa do conhecimento mais aprofundado da situação real, tá bom, pessoal? Então a audiência pública é muito importante por causa disso. E quais foram os dois artigos que a gente não trabalhou em aula que a gente vai trabalhar agora? Seguinte, pessoal, se o objeto da audiência pública consistir em fato da atribuição de mais de um promotor de justiça, o órgão do Ministério Público que teve a iniciativa do ato comunicará sua realização aos demais membros do Ministério Público com antecedência mínima de 10 dias úteis. Duas coisas muito importantes. O objeto da audiência pública trata de uma atribuição que atinge mais de um promotor de justiça. Um exemplo que eu gosto de trabalhar em aula, por exemplo, é o transporte público coletivo, que pode envolver tanto a promotoria de justiça do meio ambiente e urbanismo, tanto a promotoria de justiça do patrimônio público e do consumidor. Porque a gente pode tratar ali questões de urbanismo, né? Por onde essas linhas passarão, qual é a questão logística do transporte coletivo, direito do consumidor, como esse transporte público é prestado, e patrimônio público, se aquilo vai ser feito através de dispensa de licitação, se será feita a licitação, se está cumprindo a lei de mobilidade urbana com relação a déficit e superávit nos pagamentos à empresa. Então tudo isso deve ser observado. E se, nesse caso, o promotor de justiça do consumidor é quem iniciaria a audiência pública, quem teria essa iniciativa de organizar e presidir a audiência pública, ele tem a obrigação de comunicar aos outros membros, ao promotor do patrimônio e do meio ambiente e urbanismo, se ele for o promotor genérico ali que trabalha em tudo isso, não haveria necessidade, obviamente, mas
não sendo ele comunicará com antecedência mínima de 10 dias úteis. E o segundo ponto importante que eu quero destacar nesse artigo é que dentro dessa resolução a gente precisa ficar atento com alguns prazos que são previstos em dias úteis, tá? E são basicamente 4 prazos previstos em dias úteis, e 3 deles se referem à audiência pública. Um deles é esse, que é a comunicação aos outros membros, 10 dias úteis é a antecedência mínima para a comunicação. Outros 2 referentes à audiência pública são para publicação do edital na mídia, no site do Ministério Público, né, no portal eletrônico do Ministério Público e também no Diário Oficial. Então vocês vão ver mais para trás alguns artigos anteriores ao 63 que tem mais 2 prazos em dias úteis para publicação do edital nessas localidades. E um outro prazo lá atrás se referindo à notificação, quando, por exemplo, perceber que o notificado tem uma doença grave que impeça de entender as circunstâncias do ato, a parte que estiver acompanhando o notificado pode apresentar esse atestado imediatamente ou no prazo de 5 dias úteis. Então fiquem atentos a esses 4 prazos para que vocês não caiam em pegadinha na prova e perder um ponto por uma bobeira dessa de saber se a contagem do prazo é em dias úteis ou em dias corridos, tá bom? A gente avança aqui para tratar do parágrafo único, que diz que o órgão do Ministério Público, sempre que possível, não é uma obrigação, mas sempre que possível, comunicará a realização da audiência pública aos demais legitimados para o ajuizamento de ação civil pública, as instituições públicas ou privadas que possam contribuir com a matéria objeto de convocação e aos representantes do grupo, categoria ou classe de lesados. Aqui a gente poderia dar como exemplo a comunicação à prefeitura municipal, diretamente interessada, uma instituição pública que é responsável pela titularidade do serviço e que estaria passando ou que estaria colocando a execução do serviço numa pessoa privada, uma entidade de classe de motoristas, por exemplo, de cobradores, ou até mesmo uma associação civil ali para tratar realmente dos serviços públicos municipais, havendo esses órgãos, esses colegitimados ou essas instituições públicas ou privadas que possam contribuir sim, é muito interessante que o Ministério Público comunique a realização da audiência para que ela seja a mais efetiva possível, tá? E para a gente finalizar essa parte bem breve da nossa pequena aula, a gente conversa sobre o artigo 64, que diz que o resultado da audiência pública não vinculará a atuação do órgão do Ministério Público. Se dentro dessa audiência pública, por exemplo, muitas pessoas falaram e ficou estabelecido em ata a necessidade de bancos novos nos ônibus, porque estão todos muito usados e alguns nem existem mais, ficou caracterizada a necessidade de acessibilidade, porque os ônibus não teriam elevadores, havendo a necessidade daquelas cordinhas ou do botão para indicar a parada para o motorista, porque o motorista anda passando reto em vários pontos, porque não tem como comunicá-lo, principalmente nos horários de pico. Então algumas coisas estruturais ficaram estabelecidas que haveria necessidade de ser implantada, e também ficou estabelecida ali a necessidade de colocação de Wi-Fi, porque é muito importante, de ar-condicionado, porque a cidade é muito quente. Perceba, a gente teve um resultado, mas esse resultado vinculará a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, na hora de defender os interesses sociais, brigará, por exemplo, pela colocação do ar-condicionado, pela colocação do Wi-Fi. Isso gera um custo para a sociedade, indiretamente, mas gera um custo para a sociedade. Ele pode entender que aquilo seria um luxo, uma desnecessidade, e aquilo não vinculará a atuação dele, tá bom? Ele não é obrigado a perseguir tudo aquilo que ficou estabelecido na audiência pública, tá bom? Então a gente encerra de vez, eu imagino. Espero que a gente não tenha pulado mais nenhum artigo da Resolução 1342. E eu quero aproveitar para vocês agora esse tempinho, porque a gente está com apenas quase 10 minutos, para resolver questões inéditas. Como assim, Ronaldo? Resolver questões inéditas? A gente não tem questão da Resolução 1342. Já não tinha do Ato Normativo 484. Imagina agora da resolução que é do ano passado. Não tem. O que você vai fazer? Pois é, a gente encontrou uma solução. Eu, a Lara Porteira, a concurseira com afinco, e a Nayara Vieira elaboramos um material muito interessante, com muito carinho, muito trabalho, muita dedicação, que chama MP com afinco. A gente elaborou 900 questões inéditas da parte de direito. Todas elas com as alternativas comentadas, para você treinar bastante. Então, 900 questões inéditas.
Vou deixar aqui o link para vocês, se vocês tiverem interesse em adquirir. Se forem adquirir, podem utilizar o cupom Ronaldo10 para conseguir 10% de desconto, tá? Se vocês não quiserem adquirir ou se quiserem experimentar antes, eu também vou deixar aqui no link da descrição uma amostra gratuita com quase 100 questões. Então, muita coisa. Mais de 10% da apostila a gente disponibiliza de forma gratuita para aqueles que não estão em condições de adquiri-la agora ou para que queiram experimentar o material antes de efetivamente adquiri-lo, tá bom? Então eu vou deixar aqui e são essas questões inéditas e gratuitas da amostra que a gente vai começar a resolver hoje. São 15 questões que a gente deixa no material gratuito a respeito dessa resolução e hoje, para a aula não ficar muito longa, vamos resolver 5 delas. Na aula da semana que vem resolveremos as outras 10, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Nos termos da resolução 1342 de 2021, é correto afirmar que, letra A, o inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a concretização das demais medidas de sua atribuição própria. Letra B. A audiência pública será organizada pelo Ministério Público e presidida pelo juiz do Tribunal de Justiça local, precedida da publicidade devida. Letra C. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com eficácia de título executivo judicial. Letra D. A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de impor ao destinatário a prática ou omissão de determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ou do respeito aos interesses e direitos e bens defendidos pela instituição, atuando assim como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. Letra E. O inquérito civil é a investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral e obrigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. E aí, pessoal, deu para entender? Vocês assinalaram qual alternativa? Eu espero que tenha assinalado a alternativa A, pessoal. O inquérito civil ele não é condição de procedibilidade. A gente estudou isso lá no comecinho do curso. Não é obrigatório a instauração do inquérito civil para que o Ministério Público, posteriormente, proponha uma ação civil pública ou proponha outras medidas de sua atribuição própria. O inquérito civil ele é facultativo. E por causa dessa característica, a gente já cancela, já tira da nossa frente a letra E, que dizia que ele é obrigatório. Não, ele é facultativo, ele não é condição de procedibilidade. Essa informação ela é importantíssima, pessoal. A gente está trabalhando a resolução 23 aqui no canal e dentro da resolução 23 a gente está resolvendo algumas questões de bancas que cobraram mesmo a resolução. Concurso de promotor de justiça, concurso de oficial de promotoria, concurso de analista. Todos eles trabalhando a resolução 23, que é nacional, por isso que a gente tem uma questãozinha ou outra, e é impressionante. Pode ser FGV, pode ser CESP, pode ser banca própria, pode ser VUNESP, todas elas insistem em dizer que o inquérito civil é condição de procedibilidade. Você não pode cair nessa pegadinha na hora da sua prova, tá bom, pessoal? Não é condição. A letra B está errada porque a audiência pública será presidida também pelo Ministério Público. Não envolveremos o Tribunal de Justiça nas nossas audiências públicas, exceto para, eventualmente, o juiz que queira prestar algum apoio ali durante a exposição dos fatos, né? Qualquer órgão público poderá fazê-lo. O compromisso de ajustamento de conduta, a gente estudou, teve uma aula aqui muito importante sobre ele. Não é título executivo judicial, ele é extrajudicial, tá bom? E a letra D está errada porque a recomendação não tem como natureza o caráter impositivo. Então, o objetivo não é de impor ao destinatário, o objetivo é de persuadir. E a troca desses verbos influencia demais na natureza desse instrumento. É um instrumento de persuasão, é um instrumento de tentar convencer aquele órgão público a deixar de praticar ou a praticar algum ato conforme o entendimento do Ministério Público, de acordo com a lei, tá bom? Avançando aqui para tratar de mais uma questão.
José Maria, promotor de justiça da capital, é convidado por um programa jornalístico para conceder entrevista e comentar o inquérito civil sob sua presidência. Nos termos da Resolução 1342 de 2021, no que tange à publicidade dos autos, é correto afirmar que, letra A, José Maria não poderá participar do programa, pois é vedado ao membro do Ministério Público conceder entrevistas. B. José Maria deverá, necessariamente, direcionar a demanda à assessoria de imprensa do Ministério Público de São Paulo, para que seja emitida uma nota oficial sobre o caso. Letra C. José Maria deverá recusar o convite, pois só é permitido comentar a respeito de casos já encerrados. Letra D. José Maria poderá participar do programa jornalístico, desde que não externe ou antecipe qualquer juízo de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Ou letra E. José Maria não poderá participar do programa, pois constitui garantia do interessado sua privacidade, ainda que não haja sigilo nos autos. Qual você anotou, qual você assinalou? Eu espero que tenha assinalado a letra D, pessoal. O promotor de justiça pode prestar informações, inclusive aos meios de comunicação, como por exemplo a mídia? Pode sim, pessoal. Pode sim. Só que existe um detalhe a ser observado, existe uma cautela a ser tomada. Ele não pode externar ou antecipar qualquer juízo de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. E como comentado na questão, trata-se de um inquérito civil, uma investigação. É claro que ele pode comentar o objeto dessa investigação, os interessados, mas ele não pode, no momento dessa entrevista, externar, por exemplo, o seguinte: olha, a gente está investigando e eu tenho certeza que a gente vai responsabilizar o interessado, eu tenho certeza que a gente vai responsabilizar o prefeito. Calma, se as investigações ainda não foram concluídas, a sua convicção ainda não foi formada. Se não foi formada, se as apurações ainda estão em andamento, não foram concluídas, não antecipe, não externe qualquer juízo de valor, tá bom? Então, isso tira a letra A, pois não é vedado, né? É permitido ao membro do Ministério Público conceder entrevistas. A letra B está errada porque diz que necessariamente direcionará a demanda à assessoria de imprensa do Ministério Público. É uma possibilidade, mas não é uma necessidade. A letra C está errada também, porque fala que só é permitido comentar a respeito de casos já encerrados. Não, pode sim, casos em andamento, desde que não externe ou antecipe juízo de valor. E a letra E está errada, pois, apesar de dizer que constitui uma garantia do interessado à sua privacidade, se não houver sigilo nos autos a serem preservados, é sim garantida a publicidade dos atos praticados dentro do inquérito civil. A gente aqui antes, só para vocês verem o fundamento, artigo 8º, parágrafo 8º, que pode sim prestar, inclusive aos meios de comunicação, informações, o membro do Ministério Público. A gente avança agora para tratar uma questão de prazo, pessoal. Prazo, bancas adoram. E com essa resolução não seria diferente. A teor do que dispõe a resolução 1342 a respeito dos prazos, é correto afirmar que a notícia de fato será apreciada no prazo de 15 dias a contar do recebimento, prorrogável uma única vez até 60, 30 do registro até 90, 60 do recebimento até 60, 15 do seu registro até 60 ou 30 do seu recebimento até 90. Muita gente pode ter assinalado a letra B, mas tomem muito cuidado com uma questão, pessoal. A gente já está habituado que o prazo é 30 mais 90, de acordo com o artigo 12, né, pessoal? 30 dias a contar do seu recebimento, prorrogável uma única vez de forma fundamentada por até, isso é importante, por até 90 dias. Só que é importante destacar que a contagem do prazo inicia a partir do recebimento, não do registro. Isso tem uma diferença importante, porque hoje, na data de hoje, a gente pode receber uma notícia de fato que depois de analisada pelo promotor de justiça, será registrada amanhã. Veja como influencia no prazo a questão do registro ou do recebimento. Então a contagem do prazo inicia hoje, no recebimento, tá bom? Muito atento a essa questão. Aqui uma mera repetência do gabarito. Mais uma questão para a gente trabalhar. A quarta questão que a gente está trabalhando, quarta questão que a gente está trabalhando. No que tange ao recurso contra o indeferimento de notícia de fato, previsto na Resolução 1342 de 2021, é correto afirmar que, letra A, todas as notícias de fato arquivadas pelo promotor de justiça deverão ser remetidas ao Conselho Superior do Ministério Público para a respectiva análise. Letra B, caso a notícia de fato seja instruída com peça de informação, será arquivada na unidade que a apreciou, sem necessidade de encaminhamento ao Conselho Superior do Ministério Público. Letra C,
Dar-se-á ciência ao interessado sobre o arquivamento da notícia de fato, informando-o sobre a possibilidade de recurso no prazo de 10 dias. Letra D. A cientificação é facultativa no caso da notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face do dever de ofício. E letra E. O recurso será protocolado na secretaria do órgão que a arquivou e juntado à notícia de fato, que deverá ser remetida, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação, ainda que haja reconsideração. Qual você assinalou? Espero que tenha assinalado a letra D, pessoal, que é o gabarito da nossa questão. Por que as outras estão erradas, Ronaldo? Estou com dúvida aqui em alguma questão, não entendi uma explicação sua, entre em contato comigo lá pelo direct ou comentando aqui no nosso vídeo no YouTube, tá bom, pessoal? Mas eu vou trazer para você o esclarecimento de cada uma das alternativas. A letra A fala que todas as notícias de fato deverão ser encaminhadas ao Conselho. E a letra B fala que, caso a notícia de fato seja instruída com peça de informação, ela vai ser arquivada na unidade que apreciou sem necessidade de encaminhamento. As duas estão erradas pelo seguinte, pessoal. Não são todas as notícias de fato arquivadas que deverão necessariamente ser remetidas ao Conselho. Porque uma notícia de fato arquivada que não seja instruída com peça de informação, e peça de informação a gente sabe que são aquelas peças que por si só são capazes de instruir uma ação civil pública, ou são capazes de gerar ou de demandar a prática de atos que assegurem direitos previstos e defendidos pelo Ministério Público. Na aula a respeito da notícia de fato e da peça de informação, eu dou exemplos bastante importantes para vocês. Então, quando ela é instruída com peça de informação, ainda que não haja recurso, a gente tem que encaminhar ao Conselho. Então a letra B está errada por causa disso, porque se está instruída, tem que encaminhar ao Conselho. Está instruída com peça de informação, manda para o Conselho, ainda que não haja recurso. Agora, se não está instruída com peça de informação e não houve recurso, a gente não encaminha para o Conselho. Por isso que a letra A está errada, não são todas as notícias de fato arquivadas que serão remetidas, tá bom? Mas, Ronaldo, a letra C, por que a letra C está errada? Perceba a nomenclatura, pessoal, isso é muito importante para a gente enxergar a dinâmica do inquérito civil. Dar-se-á ciência ao noticiante. Noticiante é aquele que encaminha a notícia. É ele que tem interesse que a notícia prospere. Então é ele que teria o interesse, estando promovido o arquivamento, de recorrer. O interessado, segundo a própria resolução, é aquele contra o qual pode pesar uma ação civil pública. É aquele contra o qual pode pesar as medidas cabíveis pelo Ministério Público. Se a gente está investigando uma fraude à licitação, o interessado é o prefeito, porque é contra ele que uma ação civil pública pode ser proposta. Por que ele vai recorrer do arquivamento da notícia de fato que poderia prejudicá-lo? Não. Quem tem o interesse de recorrer é o noticiante. Então, por isso, dar-se-á ciência ao noticiante. A letra E está errada, por quê? Porque, sendo protocolado o recurso contra o indeferimento da notícia de fato, contra o arquivamento da notícia de fato, o promotor de justiça, no prazo de 5 dias, ele pode reconsiderar. Ele pode olhar para aquele recurso e falar: realmente, esse recorrente tem razão. Vamos continuar com a instauração, com a instrução dessa notícia de fato. Vamos investigar um pouquinho mais. Se ele reconsiderar, perceba que não há necessidade de encaminhar para o Conselho. O objetivo do recorrente já foi alcançado. A gente encaminharia para o Conselho para reanalisar uma decisão de arquivamento, que, se não está mais mantida, não faz mais sentido. Entenderam? E D, a cientificação é facultativa no caso da notícia de fato ter sido encaminhada ao Ministério Público em face do dever de ofício. Imagine o seguinte exemplo. Houve uma licitação na prefeitura, um dos concorrentes, uma das empresas concorrentes, se sentiu prejudicada e ingressou com mandado de segurança. No mandado de segurança, com as provas ali pré-constituídas que foram expostas na ação mandamental, o juiz percebe que pode ter alguma coisa errada. Ele anula a licitação, porque é atribuição dele, foi solicitado isso no mandado de segurança, mas ele percebe que pode haver muito mais do que um erro, pode haver uma improbidade administrativa. E em face do dever de ofício dele, porque a lei de ação civil pública assim determina, ele deve encaminhar essas peças de informação ao Ministério Público para investigar. Só que depois dessa investigação, o Ministério Público percebe que não tinha ato de improbidade. O juiz pode até ter anulado por questões administrativas, mas ato de improbidade, dolo específico, dano,
Não, não houve. Arquivo. Ele precisa intimar, ele precisa cientificar o juiz, porque percebam, no final das contas, o juiz ele não é ele é o noticiante, ele não é um representante em si, com o interesse de que a representação culmine na responsabilidade dos agentes públicos. Ele noticiou, ele é o noticiante. Ele tem que ser cientificado para recorrer? Não. Essa cientificação é facultativa. Pode ser uma questão de cavalheirismo, avisar qual foi o destino daquela peça de informação encaminhada, até mesmo para que seja dado baixa nos autos, mas não é obrigatória essa informação. A cientificação é facultativa quando houver esse encaminhamento em face do dever de ofício. Esse dever de ofício se aplica a muitas outras circunstâncias. A prefeitura, por exemplo, quando, dentro de um procedimento administrativo disciplinar, descobre possíveis atos de improbidade, deve avisar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, da mesma forma, e assim muitos outros exemplos se sucedem, tá? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, antes eu mostro para vocês o fundamento de cada uma das alternativas, artigo 14 e 15, e para a gente fechar a nossa aula de hoje, julga a assertiva a seguir nos termos da Resolução 1342. A atribuição do membro do Ministério Público deverá obedecer às regras ordinárias de distribuição de serviço, recaindo naquele que for dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios. Havendo conflito de atribuição negativo ou positivo, este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Conselho Superior do Ministério Público, que o decidirá em 30 dias. Alternativa falsa, né, pessoal? Não é o Conselho quem julga, ou quem decide o conflito de atribuições negativo ou positivo. É o Procurador-Geral de Justiça. O restante da assertiva está correta. E a gente aproveita aqui para dar uma revisada. Por quê? Chegou uma notícia de fato numa promotoria de justiça, se houver mais de um promotor que atue com aquela área, por exemplo, 2 promotores do patrimônio público naquela cidade, naquela comarca, a notícia de fato que trata sobre o patrimônio público será distribuída. A primeira vai para o primeiro promotor, a segunda vai para o segundo promotor, a terceira vai para o primeiro promotor e assim sucessivamente. Vai chegando e vai sendo distribuída. Agora, se dentro dessa distribuição, o promotor de justiça olha e fala, não, apesar do promotor de justiça secretário ter entendido que isso aqui era patrimônio público e ter mandado a distribuição para mim, eu entendo que isso aqui é consumidor, não tem nada a ver comigo não. Não é minha, manda para o promotor de justiça do consumidor lá. O promotor de justiça do consumidor recebe e fala, opa, que história é essa? Não, isso aqui é patrimônio público, não é consumidor não. E aí, vai ficar nesse empurra-empurra? Não. A partir desse momento, o promotor de justiça do consumidor suscita o conflito negativo, nenhum dos dois quer, se os dois quisessem seria positivo, o conflito negativo de atribuição. E ele vai suscitar nos próprios autos. Não vai ser em apartado, não vai ser em apenso, vai ser nos próprios autos. Encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça, e aqui está o erro da alternativa, que decidirá em 30 dias. Tá bom? Então essas foram as 5 questões que a gente trabalhou na aula de hoje. Se a gente trabalhasse as 15, a aula ficaria muito longa, né? A gente já está chegando a 30 minutos. Eu agradeço a presença de vocês, o tempo, a disposição e a confiança. Quero me colocar à disposição no Instagram para a gente conversar, bater um papo. E também pedir para vocês, encarecidamente, que curtam esse vídeo se você tiver gostado da nossa aula e que aproveite para se inscrever no meu canal. Isso me ajuda e me ajuda a te ajudar também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos.